Oi gente, boa tarde. Esse é um vídeo rápido porque ele é um resumo do que foi o nosso coffee break de hoje de manhã. Quando eu fiz o meu roteiro com as datas, o cronograma das turmas para fazer o coffee break, a turma 6 eu coloquei datas erradas, eu copiei errado e quando eu estava ali fazendo a live eu li as datas erradas. Então, quando terminou o vídeo, eu fui tentar editar, fui tentar tirar o pedaço em que eu falava as datas erradas para o resto do vídeo poder ficar disponível. Eu devo ter cometido alguma besteira, devo ter feito alguma coisa errada e perdi a gravação, perdi o vídeo original do nosso coffee break. Então eu estou fazendo esse aqui com um resumo do que foi lá, sendo que esses dados, o cronograma e essas informações, eu vou colocar junto com esse vídeo por escrito, para ficar certinho para vocês, para não ter dúvida. Os pontos que tinham interessantes do vídeo, que valem a pena ser recolocados aqui, numa gravação, é que agora nós vamos começar a procurar fazer os nossos coffee breaks mais úteis. Então, para que eu não perca tempo nesses encontros que já são curtos, repetindo os processos, como é que são as formações de turma, como é que era o processo de aula, eu fiz um manual, eu fiz um PDF, tipo um e-book, com toda essa informação detalhada. Tudo aquilo que eu normalmente falo nos coffee breaks. E eu vou distribuir esse e-book para todos os inscritos, para todos os alunos. Assim, a coluna vertebral dessa estrutura, todo mundo já tem. Claro que quem tiver dúvida, nos cafés pode vir perguntar, a gente vai falar sobre aquele ponto. Mas a gente fica com mais tempo disponível para falar de curiosidades, para trazer algum conteúdo, trazer alguma informação que às vezes é complicado da gente encaixar na aula, para não tornar a aula ainda mais longa, mais pesada, mas que são coisas importantes. E a título de exemplo eu trouxe hoje aqui, depois de fazer esses comentários, eu vou falar um pouquinho sobre por que é importante entender que Reiki é um sistema de reequilíbrio energético e de manutenção e recuperação da saúde, e não uma técnica apenas. Então eu vou falar um pouquinho de como um reikiano, por exemplo, de nível 1, apenas com nível 1, pode tornar um pouco mais extensa a sua área de atuação sem contrariar os princípios do Reiki e sem deixar a desejar a um possível cliente, a um possível parente, amigo, enfim, a uma pessoa que ele queira atender. Tá bom, gente? Então, junto com esse vídeo, vocês vão receber o cronograma das aulas para que vocês possam se situar e o manual que explica todo o processo. Então, em posse desses documentos, fica fácil vocês entenderem exatamente como é que nós estruturamos a nossa formação e vai ficar fácil entenderem qual a melhor turma para vocês. Para alguns, é melhor fazer agora, já nesse fim de semana, 19 e 20, e já faz logo a sintonização e acelera um pouco o processo, fica mais perto. Tem vagas na turma 3, que é a turma que atende nesse horário, e a gente pode fazer essa mobilização. Então, vocês vão ter essa visão clara. Ou o contrário, vocês podem entender que agora, para esse final de semana, perto de festa de fim de ano, está apertado, mas que em janeiro ficou mais confortável de fazer, também é possível. Então, vocês vão ter esse cronograma e vocês vão ter o guia, o manual de como eu estruturei esse nosso curso, essa nossa formação. Tá? Hoje nós estamos com 4 turmas abertas, todas 4 já com datas definidas, estamos beirando aí já quase 500 alunos inscritos, e eu também chamei a atenção para uma coisa que eu achei muito bacana essa semana, que aconteceu na turma 4, está acontecendo na turma 4. As pessoas espontaneamente começaram a se apresentar, a falar, eu sou André do Rio de Janeiro, eu sou fulano do Rio Grande do Sul, e isso acabou viralizando, vamos dizer, dentro da turma, e grande parte dos inscritos já se apresentaram, estão colocando ali de onde são, quem são. Isso é muito bacana, porque é um dos objetivos, inclusive, dos nossos coffee breaks, a pessoa deixar de ser um número, a pessoa faz um comentário, às vezes um comentário interessante, mas para muita gente aparece só um número ali do WhatsApp, e essa apresentação torna as pessoas mais humanas, torna a gente um pouco mais próximo,
já roubando aí o vocabulário, né, do bruxo, né, já ajuda a gente a formar uma pequena egrégora em volta do nosso trabalho. Isso é muito bacana. Isso aconteceu na turma 4 e eu deixo aqui, né, o convite para as outras turmas também de fazerem essas apresentações, caso se sintam à vontade. Claro que isso tem que ser muito natural, mas foi muito bacana. Está sendo uma experiência muito bacana. Tá bom, gente? Em relação à questão do reiki como um sistema, o que eu quero dizer é o seguinte: imagina que você é um reikiano de nível 1, mas que já quer atender lá os seus pacientes. Pode. Tá? A única restrição que você vai ter é que a tua aplicação do reiki, ela vai atuar no físico, apenas no físico. Tem que ser presencial, você não pode fazer à distância, mas você ainda consegue fazer um bom trabalho. O que pode acontecer num caso desse? Vamos imaginar que o cliente, né, que o paciente que chegou até você, ele tenha como fonte do problema uma grande sensação de uma baixa autoestima, uma forte sensação de rejeição. Ele está entrando num processo de tristeza profunda, num processo quase de depressão, porque ele se sente rejeitado. E aí ele resolveu procurar uma pessoa que disseram para ele que aplica reiki. Você, reikiano já nível 1. E aí você diz: olha, eu só posso aplicar físico, o problema, eu não tenho como cuidar do teu problema, você vai ter que procurar outro. Percebeu o que isso pode soar no ouvido dele? Ele não precisa saber e não está muito interessado em saber as limitações das técnicas que você conhece. O que ele entendeu daí foi: não querem me atender, eu realmente... E você vai agravar o problema dele de rejeição, o problema dele de tristeza, e você mesmo vai se sentir um pouco mais inseguro. Tá? O que você pode fazer num caso como esse? Mesmo os problemas tendo origem emocional ou mental, né, que é uma área que você, com aplicação, vai poder atender no nível 2, mesmo nesses casos, quando você faz a aplicação de nível 1, você atua no sintoma físico que esses males causam. Então, por exemplo, uma tristeza profunda, ela pode provocar uma subtonificação muscular. Você fica com os músculos muito pouco reativos, muito relaxados, né? Muito despreparados para algum tipo de atividade, para algum tipo de ação. Você pode ter aí uma frequência cardíaca inadequada, né, ao longo do dia. Você pode ter uma produção hormonal, né, que não é aquela que se espera, e uma série de elementos, né, de sintomas físicos desse teu mal. A aplicação do reiki em si atuaria nesses sintomas. Mas perceba o seguinte: quando ele chegou até você, se você der um pouco de atenção, der um pouco de carinho, ouvir o caso dele, né? Eu contei até durante a live uma experiência que eu passei que pode servir de exemplo, há muitos anos já. Eu precisei, né, dos serviços de um advogado, e na época eu procurei um bom advogado que tinha boas referências, realmente era muito bom advogado, resolveu o problema, né, conseguiu solucionar a minha questão, beleza. Mas durante o primeiro contato com ele, eu tive uma experiência que me marcou, né, que me chamou a atenção naquela época. Naturalmente eu estava procurando porque eu estava aborrecido com uma coisa que tinha acontecido, eu estava emocionalmente abalado com um problema que era relativamente sério, e eu estava querendo falar sobre o problema. E ele simplesmente ignorava os meus sentimentos, né, ignorava a minha narrativa, cortava, e procurava pensar do que eu estava falando só aquilo que juridicamente fazia sentido. Tá? Naturalmente que era um bom profissional, e ele estava certo. Né? O que interessava do ponto de vista jurídico eram 1 ou 2 elementos naquela narrativa. O resto era, digamos assim, sentimentos e coisas que para ele não faria muito sentido. Eu na hora fiquei meio chateado e tal, mas no final entendi o processo. Tá? Então, quando você está falando de advocacia, né, de um atendimento jurídico, realmente isso aí é mais um detalhe, né, mais um mimo que você poderia fazer para o seu cliente, de ouvir o lado dele e tal, o que nem sempre você vai ter tempo. Mas quando você está falando de um atendimento terapêutico, em que às vezes o emocional da pessoa é o teu objeto de trabalho, é muito delicado lidar com isso. Então, nesse caso, mesmo você sendo um reikiano nível 1, você não vai poder aplicar o reiki, aplicar a energia na área emocional, na área mental. Mas você pode dar atenção, você pode dar carinho, você pode
acolher esse teu paciente primeiro, em uma conversa como amigo. Isso já vai enfraquecer muito a origem do problema, porque ele vai se sentir aceito, vai se sentir acolhido, e já botou ele num patamar um pouco melhor. Quando você fizer a aplicação e ela atuar no físico, ele vai ter a sensação de relaxamento e isso vai colocá-lo num estado muito positivo. Talvez o suficiente para tornar te procurar e você poder dar um atendimento um pouco mais contínuo, o que vai gerar um benefício maior a médio prazo. Então você entende que é uma bola de neve. Em pouco tempo, você só com o nível 1 conseguiu atuar e, de certa forma, conseguiu agir no emocional, no mental dele. Você não agiu com a aplicação da energia Reiki, porque você não tinha o símbolo, porque você não tinha o nível 2. Mas a tua ação como pessoa, como amigo, né, sim, isso vai ter impacto no emocional da pessoa. E um detalhe, ao contrário do Reiki, se você, como ser humano, agir de uma forma errada, você pode causar um problema, né? Que foi o que eu falei no início desse caso. Né? Se você, de repente, distrata ou faz ele se sentir pior porque você diz, olha, eu não posso te atender, tá? O impacto negativo nele pode causar um dano, ele provavelmente não volta, você se sente inseguro e aí a bola de neve rola ao contrário. Entendeu, gente? Então, eu aproveitei esse caso, né, que é um dos mitos que eu gosto de falar sobre o Reiki, né, e quando a gente fala que o Reiki é um sistema, que o Reiki é uma filosofia, que o Reiki envolve as posturas mentais, hábitos e comportamentos, além da aplicação de energia, a gente está falando aí dos hábitos, dos comportamentos, das posturas mentais, do cliente e muitas vezes da combinação dessas duas, como foi aqui. Tá? Então, um pouco de atenção, um pouco de acolhimento, um pouco de humanidade quando você vai lidar com pessoas, pode fazer diferença independente do tipo de energia que você está habilitado ou não para aplicar. Tá bom, gente? Então, encerrando aqui, isso aqui foi só um resumo, né? Eu vou colocar, né, aquela parte de números, aquele organograma aqui junto com esse vídeo, e já junto com esse vídeo eu estou mandando o manual, para que vocês tenham uma visão do nosso processo como um todo. Tá ok? Gente, é isso então, obrigado, um abraço e até breve.